Olá, é um prazer grande estar aqui com você, com vocês que assistem a este vídeo, em que nós vamos falar de tecnologia em pesquisas. É muito importante que a gente entenda que nós temos o uso da tecnologia como uma excelente ferramenta de realizar pesquisa acadêmica e científica, bem como de organizar ou até florear ou até deixar a apresentação dos resultados da nossa pesquisa mais atrativa, certo? O professor trouxe aqui para você um material que eu vou compartilhar agora, para que a gente consiga entender passo a passo aqui da nossa conversa, certo? Então, eu chamaria essa nossa conversa de tecnologia em pesquisas. Eu sou o professor Dr. Jonas Rodrigo Gonçalves. Numa breve apresentação, estou fazendo pós-doutorado em Direito, na área de Direitos Humanos, estou em fase de conclusão já. Sou doutor em Psicologia, meu mestrado é em Direitos Humanos, Políticas Públicas e Ciência Política. Eu sou especialista em Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Trabalhista, especialista também em Letras e Educação, licenciado em Filosofia e Sociologia em Letras. Caso tenha vontade de me seguir nas redes sociais, @professor Jonas Rodrigo. E aí também está o link do meu currículo Lattes, para que você possa acessar caso se interesse. Tá joia? Primeiro, a gente precisa falar de tecnologias que envolvem o pesquisador ou a pesquisadora. Antes da gente realizar uma pesquisa, é importante que o pesquisador saiba que ele precisa dispor de algumas tecnologias aplicadas à construção do seu perfil de pesquisador. Então, mesmo, professor, mas eu sou um aluno de graduação, eu sou uma aluna de graduação, não importa. É importante que antes de desenvolver a pesquisa, você desenvolva o seu perfil de pesquisador ou de pesquisadora. E para isso, você precisa aí ter três coisas no mínimo, né? O currículo Lattes, o ORCID, também pode falar ORCID, e um e-mail acadêmico, certo? Essa extensão Chrome Qualis está dentro da lógica do currículo Lattes. O professor vai explicar com calma a seguir. Tá joia? O currículo Lattes, ele é um currículo acadêmico, cujo cadastro é feito em lattes.cnpq.br. Isso mesmo. O Conselho Nacional de Pesquisa do Brasil oferta a todos os CPFs, né, brasileiros, a oportunidade de ter um currículo Lattes, certo? É uma espécie de formulário eletrônico que você preenche para que gere o currículo Lattes, para quem ainda não tem. E neste formulário, as informações principais estão ligadas à formação e às atividades acadêmicas desenvolvidas no decurso da formação. Por exemplo, se você desempenhou a função de ser monitor ou monitora de uma disciplina, a monitoria precisa estar descrita lá como uma atividade. A participação em iniciação científica ou pesquisa, publicações que você fez, um capítulo de livro, fez um resumo estendido para anais de algum congresso, você fez a publicação de um artigo numa revista acadêmica ou científica, tudo isso estará no seu currículo Lattes. Então, o currículo Lattes traz essas experiências, no caso de um professor, experiências de docência, em que universidades ele lecionou, certo? Ou leciona. No caso de um aluno, em que instituições ele estudou e que atividades acadêmicas ele realizou, certo? Então, o currículo Lattes tem esse recorte acadêmico. Aí você entra em lattes.cnpq.br e clica em cadastrar currículo. Vai aparecer essa aba, o formulário eletrônico é muito fácil de ser preenchido, com informações bem objetivas e simples de serem compreendidas. Tá joia? Em outros momentos, né, você pode fazer outros treinamentos ou assistir a outras palestras sobre como alimentar o currículo Lattes. Mas para cadastrar o currículo em si, é um processo simples. Tá joia? Para quem já tem o currículo Lattes, precisa, em vez de entrar em cadastrar currículo, vai entrar em
atualizar currículo. E quando você quiser buscar o currículo Lattes de alguém, você vai em buscar currículo. Tá joia? Aqui a imagem do que seria o cadastro inicial no currículo Lattes. Quando você criou o seu currículo Lattes, e lá você colocou as suas publicações, você colocou tudo aquilo que você produziu, né, os artigos, o nome da revista, etc. É importante que você saiba que existe uma tecnologia que é uma extensão do Google Chrome chamada Chrome Qualys. Isso. Essa extensão é muito interessante. Por quê? A CAPES avalia revistas científicas para poder compor as notas de avaliações dos programas stricto sensu. Programas stricto sensu são mestrados e doutorados, né? Atribuindo um extrato de qualis periódicos às revistas que são avaliadas. Então, a revista, o maior qualis é A1, depois A2, A3, A4, aí pode ser B1, B2, B3, B4 e C, onde A1 é o melhor e C seria a menor pontuação de avaliação, certo? Nessa ordem de relevância a partir do A1, tudo bem? Tem uma extensão do Google Chrome que foi idealizada justamente para, no seu currículo Lattes, já apresentar o extrato de qualis das suas produções. Olha que interessante. É aqui, ó, a Chrome Qualis. Veja aqui na tela que eu coloquei. No momento da gravação desse vídeo, já tem o Chrome Qualis 3, né? Mas quando você for pesquisar, pode ter o 4 ou o 5, enfim. Não sei em que momento você estará assistindo a essa conversa. Mas vamos lá, ó. Repare que fica na aba o mesmo símbolo que aqui está, certo? Que é este símbolo do Chrome Qualis, ele fica aqui na aba de busca, dentro dessa imagem do Google. E ao digitar o ISSN, lembrando que tem que colocar o hífen, né? E colocar exatamente os 8 números, clique em pesquisar, ele já lhe dá o Qualis de cada área, certo? Tudo bem? Exemplo de uma impressão de currículo Lattes sem a extensão Chrome Qualis instalada. Então, eu peguei aqui um exemplo, um pedacinho do currículo, né? E os primeiros 3 artigos que aparecem sem usar o Chrome Qualis. Uma impressão em PDF sem Chrome Qualis. Repare que é bem diferente de quando você instala o Chrome Qualis para poder fazer a impressão do currículo Lattes. Olha a diferença. É o mesmo currículo, é um pedaço do meu currículo acessado hoje, em que você tem aí, ó, a própria extensão já diz a sua pontuação, porque se você tem uma publicação A1, vale 100 pontos, só conta os últimos 5 anos, tá? Uma A2 vale 170 pontos, uma A3, desculpa, uma A2 vale 85, como aqui tem duas, 170, uma A3 vale 70, como aqui tem duas, 140, uma A4 vale 55, como eu tenho 7, 385, uma B1 vale 40. Eu publiquei 36 artigos em revistas B1, então deu 1.440, enfim. Ele vai fazendo a sua pontuação e ele lhe dá uma pontuação total, certo? E em cada publicação, ele coloca já o Qualis, conferido pela CAPES, justamente por essa extensão Chrome Qualis. Tá joia? Além do Lattes e da extensão Chrome Qualis, que outra, vamos dizer assim, tecnologia está ligada ao seu perfil de pesquisador ou de pesquisadora? O e-mail acadêmico. É muito importante que o pesquisador tenha um e-mail acadêmico. Esse e-mail deve ser mais formal, evitando apelidos, preferencialmente com o nome do pesquisador. Tá? Vou dar exemplos aqui de e-mails inadequados. gatinhadf@hotmail.com. Não, professor, não é possível que alguém use esse e-mail. Usa esse tipo de e-mail. Eu sou orientador há muitos anos e o aluno ou a aluna coloca esse tipo de e-mail. Ou então coloca algum e-mail expressando religiosidade, sou filho de Deus, @yahoo.com.br.
Eu também sou filho de Deus, graças a Deus. Me considero uma pessoa, inclusive, muito religiosa, mas o e-mail acadêmico não é o momento de demonstração de fé, certo? Vou dar exemplos de e-mails adequados. O meu e-mail, professorjonas@gmail.com. Eu cadastrei logo que abri o Gmail, por isso não precisei de códigos. Então, fui rápido no gatilho, deu certo cadastrar Professor Jonas. Agora, vamos supor que você quer colocar teu nome completo. Exemplo, Antônio da Silva Santos. E existam homônimos. Então, aí vai aparecer um número, não tem problema. Esse número após o seu nome não deixa de ser acadêmico. E aqui eu aproveito para sugerir um e-mail do Google, né, o Gmail, que ele é gratuito e ele vai te abrir oportunidades assim de Drive, Google Drive, né? É, e ele é um e-mail assim fácil de utilizar, tá certo? Pronto. Então, se você já tem as tecnologias, as ferramentas tecnológicas aplicadas ao seu currículo de pesquisador, lembrando que o ORCID, que é o ORCID, é a mesma coisa, orcid.org/signing. Você vai fazer o cadastro é, das informações acadêmicas como você faria no Lattes, certo? Mas se você já tem, então, currículo Lattes, instalou a extensão Google Chrome, essa outra ferramenta tecnológica, você já criou o seu ORCID. Você, brasileiro, brasileira, pode pronunciar ORCID sem problema, embora signifique ORCID, que é uma identidade internacional para os intelectuais, certo? Ou pesquisadores, ou alunos, ou cientistas, enfim. E você já tem um e-mail. É importante você entender que tecnologia ou quais ferramentas tecnológicas podem compor pesquisas. E aqui, gente, é uma infinidade. Vou repetir, é uma infinidade. Tem muitas ferramentas tecnológicas que podem auxiliar na realização de uma pesquisa. Mas aqui eu vou destacar algumas, tá? Algumas que eu considero simples, porque eu imagino que esteja vendo a este vídeo, em maior parte, alunos de graduação ou alunas de graduação, certo? Então, ó, formulários eletrônicos para surveys, para pesquisas, né, que vão por e-mail ou por WhatsApp, o tal do Google Forms é um exemplo. Filtros no portal de periódicos da CAPES, filtros da BDTD, que é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, e a plataforma Lens, que quem não conhece vai ver aqui o quanto ela é interessante para ajudar a fazer a pesquisa, mas também para melhorar visualmente a forma da apresentação da pesquisa. Porque com ela você pega nuvem de palavras, mapas geográficos, publicações, autores, certo? Etc. Comecemos pelo mais simples, que é o Google Forms. Então, você tem aí o site, né? Que basta você digitar Google Forms na barra de busca que você já localiza. E aqui a imagem de quando você entra no Google Forms, certo? Aqui nós estamos na aba da visão geral. Aí aqui, ó, acesse o Forms. Então, você clicando em acessar o Forms, acesse o Forms, veja aqui, ó, tá embaixo, tem conheça o Forms, voltei para o slide anterior. E embaixo de conheça o Forms, você tem acesse o Forms. Quando você clica acesse o Forms, você já sai na opção de você criar, de você organizar as perguntas que nortearão sua pesquisa, certo? Lembrando que se uma pesquisa que envolve seres humanos e precisa passar pelo comitê de ética, já você vai criar o forms do formulário aprovado pelo comitê de ética, tá? Designado lá na plataforma Brasil. Então, você não vai fazer a pesquisa se houver necessidade de passar por um CEP, por um comitê de ética em pesquisa, você só monta o seu Google Forms depois das pesquisas, né? A depender da situação, se é necessário ou não, mas isso é um bate-papo para um outro momento, né? Quando que o Google Forms pode ser feito sem CEP e quando ele pode ser feito com CEP, né? CEP, Comitê de Ética em Pesquisa.
Filtros do portal de periódicos da CAPES. Basta você digitar na barra de busca portal de periódicos da CAPES, que você já entra automaticamente no portal. E olha como é interessante, ó, eu coloquei até o link aí para facilitar. Mas você pode buscar qualquer campo, tipo de material, e você vai colocar os termos. Para que você entenda na prática como funciona, eu lá em qualquer campo coloquei as opções, ó, que aparecem. Qualquer campo, título, autor ou criador ou assunto. Cliquei em tipo de material. Você pode deixar todos os itens, dissertações, livros, periódicos, artigos. Aqui eu fiz um exemplo de buscas. Exemplo aqui, bem dentro da minha linha de pesquisa atual, que é a questão dos direitos humanos aplicados a grupos vulneráveis, a populações vulnerabilizadas, né? Muito bem. Então, eu escolhi o filtro título. Por quê? Porque se você coloca assunto ou tema, ele vai pegar qualquer publicação que, em qualquer momento do texto, fale de grupos vulneráveis ou direitos humanos. Agora, quando o título da publicação tem esse grupo de palavras, e aqui você coloque entre aspas, para pegar exatamente as palavras que você quer. Aí você refina, você vai pegar um número de publicações bem menor. Porém, você vai pegar publicações que falam bem mais próximo do que você quer falar do que se você deixar sem aspas. Ou do que, em vez de título, você colocar assunto, certo? E aí, e ali no tipo de material, eu coloquei todos os itens. Beleza. E ele me achou um monte de coisa. Por exemplo, o primeiro artigo, Grupos Vulneráveis e Direitos Humanos, Saúde Mental dos Imigrantes Venezuelanos em Boa Vista. Repare, ó, aqui nós temos também a disponibilidade, quantos estão online, quantos foram revisados por pares, revisão às cegas por pareceristas, né, ad hoc, pareceristas que não sabem quem escreveu aquele manuscrito e vão fazer a análise. Você consegue saber o tipo de trabalho, você vê que são 6 artigos, você consegue descobrir os assuntos principais desses artigos, as datas da citação, vocês viram que eu coloquei lá uma restrição? Aqui, deixa eu mostrar, ó. Últimos 5 anos. Voltei para o slide anterior, ó. Data de publicação, últimos 5 anos. Então, ele pegou só de 21 a 23, certo? Diretamente do DOAJ, 4. 4 em português, 3 em inglês, enfim. E assim você tem inúmeras buscas que são possíveis deste termo, tá? A BDTD é outra tecnologia, e dentro dela várias ferramentas tecnológicas que ajudam o pesquisador ou a pesquisadora a fazer uma pesquisa. Esta foto eu tirei na data da gravação deste vídeo, e olha o que tem nela: 141 instituições, mais de 664 mil dissertações, mais de 248 mil teses, e só vem para cá dissertações e teses aprovadas. Daí a qualidade do trabalho. Todo mundo sabe a dificuldade que é você ter uma tese aprovada e terminar um doutorado, ter uma dissertação aprovada e terminar um mestrado, né? Envolvendo mais de 912 mil documentos. É muita coisa de acesso totalmente gratuito. Coloquei aqui um exemplo de busca na BDTD. Então, assim aparece o formulário. Então, eu escolhi correspondência da busca todos os termos. Estou colocando 2 buscas, uma para a expressão direitos humanos e outra para grupos vulneráveis. O idioma eu limitei à língua portuguesa e quanto mais você limita, menos coisas você pega, tá? Menos, né? Menor é a busca, menor é o resultado da busca. E eu escolhi que eu quero dissertação de mestrado. Beleza. Pode ser ilustrado ou não, eu coloquei sem preferência e eu quis colocar o recorte temporal de 2019 a 2023. E cliquei em buscar. Ao clicar em buscar, olha o exemplo. Achei uma publicação, uma tese de defesa lá da Universidade de Brasília, UNB, uma dissertação de mestrado. Mas essa dissertação de mestrado versa especialmente sobre direitos humanos e grupos vulneráveis, né? A voz dos invisibilizados,
no STF e no STJ. A eficácia do Grupo de Atuação e Estratégia das Defensorias Públicas Estaduais nos tribunais superiores para a defesa dos direitos humanos de grupos vulneráveis. Certo? Já me interessei. Já vou querer ler essa dissertação de mestrado, para quem sabe dela ter caminhos para a minha escrita científica do que eu estiver produzindo sobre esse assunto, tá? Lembrando que você consegue exportar, você consegue baixar o PDF da dissertação, enfim, a BDTD tem acesso livre e gratuito. Agora, a plataforma Lens, que talvez você não conheça. É fantástica. Ela também é gratuita, te apresenta nuvens de palavras, mapas geográficos, publicações, etc. O site é bem fácil, www.lens.org, certo? Eu, Jonas, gosto de colocar em português e eu clico em trabalhos acadêmicos. Está vendo aqui? Inicie sua pesquisa. Tem patentes, trabalhos acadêmicos, perfis, classificações. Você pode fazer a pesquisa que você quiser. Mas aqui eu vou dar um exemplo colocando o idioma português e trabalhos acadêmicos, certo? Exemplo de busca dentro da Lens em trabalhos acadêmicos. Coloquei aqui direitos humanos, entre aspas, e grupos vulneráveis, entre aspas. Você pode, não coloque vírgula. Você pode colocar na Lens e ou and, A-N-D, que significa e em inglês, né? Só que como eu estou fazendo a pesquisa com tudo em português, eu coloquei a conjunção coordenativa, né? Sindética, aditiva e. Eu coloquei o ezinho ali em língua portuguesa. Novamente, eu estou querendo filtrar direitos humanos e grupos vulneráveis. Cliquei em pesquisar e o que eu consegui? Muita coisa. A Lens me trouxe 60 trabalhos acadêmicos. Aqui, gente, é a foto só da primeira página, porque ao descer a página é muita coisa. Eu posso clicar em qualquer trabalho, certo? Mas em todos eles, no título, eu terei a palavra grupos vulneráveis e direitos humanos, porque foi a minha exigência, certo? Desses 60, 7 desses trabalhos foram citados por outros trabalhos. Então, tem 8 citações acadêmicas de 7 trabalhos. Então, veja a relevância desses trabalhos. Porque se um trabalho é citado, significa que ele foi bem avaliado, né? Pelo pesquisador ou pelo orientador, né? Pela pesquisadora ou pela orientadora. Então, veja o quanto é interessante quando a gente tem aí essa primeira apresentação, certo? Só que isso daí ainda não é nada. Você está vendo aí que a gente colocou erudito trabalhos, explorar citações, né? E tem ali tabela, lista e análise. Imagine você clicar em análise. Aqui, ó, no finalzinho. Coloquei aqui, ficou até um pouco distorcido, mas só para você observar. Tá vendo? O último campo ali daquela barra, análise. É isso aqui que a Lens vai te mostrar. Ou seja, além de você poder ler as obras que a Lens localizou e poder ter acesso a elas, usar, parafrasear, óbvio, citando a fonte, enfim, fazer toda uma pesquisa diante de trabalhos que já pesquisaram aquilo que você pretende pesquisar, além disso, olha o que a análise te oferece. Evolução das pesquisas sobre este tema ao longo do tempo, né? Eu coloquei aqui ao longo do tema, mas é ao longo do tempo. Este gráfico pode ser utilizado usando a fonte lens.org e seu respectivo atalho, tá? Então, observe aí, ó, tem lá apenas uma publicação em 1970. Depois não tem mais nenhuma publicação com essas duas expressões no título. Aí aparece uma em 2010 e olha como vem crescendo. Então você vê que é um tema que ele tem sido mais pesquisado hoje do que já foi no passado. E pelas cores que a Lens te apresenta, você já descobre se é livro, se é dissertação, se é journal article, significa artigo de revista científica. Esse journal tem a ideia de artigo de revista científica, de periódico científico, certo? Tipos de publicação. Então, a gente tem aí, ó, a maior parte é o quê?
nós temos dissertação de mestrado, mas nós também temos publicações em revistas científicas, nós temos de livros, certo? Ou livros mais corriqueiros, tá? Ou até de participação em anais de congresso, certo? Lembrando que sempre que você pega o gráfico, você vai citar a fonte, né? Tanto lens.org.br, mas também um atalho porque no atalho vai estar a busca que você fez. Você também consegue, olha o que a Lens te dá, olha como é interessante, lá nos capítulos iniciais do seu trabalho, você mostrar, olha, sobre esse tema numa busca na plataforma Lens, os autores mais ativos são, aí você lista, traz o gráfico, traz a imagem, te permite ir atrás desses autores, mas também o que te permite trazer essa coisa da apresentação virtual, visual para a sua pesquisa, né? Trabalhos acadêmicos mais citados ao longo do tempo. Ó, você consegue saber quais foram os trabalhos mais citados e quantas vezes eles foram citados. Tudo isso é a própria plataforma que te dá. A nuvem de palavras, ó. Humanidades, por exemplo, 29 vezes citadas nesses 60 trabalhos. Já direitos humanos, né, 3. Tá vendo? Filosofia, 25. Então, aqui o professor usou no idioma tradicional, mas na Lens você vai escolhendo o idioma, você fique à vontade aí para usar como quiser, né? Mas, novamente, entende? Você tem uma nuvem de palavras para apresentar da pesquisa realizada em determinada ferramenta, né, tecnológica. Ele te mostra as regiões de maior pesquisa. Você está vendo aí o nosso país, né, como um grande ativo nesta pesquisa, talvez porque eu tenha colocado o filtro em língua portuguesa, certo? Principais revistas. Então, nós temos aí as principais revistas que publicaram artigos. Então, você descobre que revistas gostam desse tema, para eu submeter um trabalho sobre esse tema. Essa pesquisa, gente, eu digitei aquilo lá em menos de um minuto, cliquei em buscar. No minuto seguinte, ou seja, em 2 minutos, eu consegui todas essas imagens que eu estou trazendo aqui para a nossa conversa, tá? Só para você não achar que é uma coisa assim longa, que tem que fazer um monte de caminhos, não. Aqui eu gastei 1 minuto para escrever minha busca e no outro minuto a plataforma já gerou tudo isso. Claro que depende, às vezes, da velocidade da internet, né? Aqui foi feito com uma banda larga. E, enfim, há muitas outras tecnologias aplicáveis às pesquisas acadêmicas e científicas. Neste momento, eu apresentei aqui apenas algumas possibilidades, devido ao nosso tempo previsto de exposição, certo? Porque a gente sempre precisa direcionar a nossa fala para o tempo previsto. Mas as tecnologias aqui apresentadas podem ser aplicáveis a quaisquer áreas do conhecimento, tá certo? Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer alguma coisa ou tentar dar algumas dicas, né, para próximas pesquisas que você queira fazer usando tecnologia. Deixo aqui o meu abraço fraterno. Foi uma satisfação estar com você aqui, mesmo que virtualmente. Um abraço e até um próximo encontro.